Dinâmicas de interação professor-aluno em um ambiente virtual, um estudo de caso. Bem, essa pesquisa ela versa sobre o papel do professor como gestor de interações em uma disciplina ministrada à distância, no segundo semestre letivo de 2013, no mestrado em Estudos de Linguagens do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, no Cefet. Essa pesquisa ela se fundamenta na teoria socio-interacionista de Vygotsky, onde a formação do indivíduo ocorre em uma relação dialética entre o sujeito e a sociedade. Isto é, o indivíduo modifica o seu ambiente e o ambiente modifica o indivíduo. Então, a teoria vygotskiana ela preocupa-se com o papel do ambiente, das pessoas e da cultura na aprendizagem. O professor é o mediador entre o aluno, o conhecimento que este possui e o mundo. Já o aluno exerce um papel ativo na sua aprendizagem e é responsável pela construção do seu conhecimento. Então, o nosso objetivo geral na pesquisa foi discutir, com base na teoria socio-interacionista, o gerenciamento das interações feitas pelo professor na disciplina. A fundamentação teórica dessa pesquisa tem como pilares a teoria socio-interacionista de Vygotsky e a teoria da distância transacional de Michael G. Moore. As perguntas de pesquisa, né, estão apresentadas aqui nesse slide, como o professor gerenciou as interações dos alunos, como os alunos da disciplina à distância observados avaliaram as dinâmicas de interação adotadas pelo professor e quais foram as evidências de que ações de gerenciamento das interações e a dinâmica adotada pelo professor afetaram positivamente o desempenho dos alunos. Bem, em relação aos aspectos metodológicos, acho importante destacar o contexto da pesquisa e os participantes. Bem, a disciplina ela contou com 54 alunos matriculados, onde 31 alunos chegaram até o final do ciclo 1, porém apenas 18 alunos participaram até o final do curso, o ciclo 2. Então, a disciplina foi organizada em 2 ciclos, e esse cronograma geral da disciplina foi apresentada desde o início, né, para os alunos. Ela foi montada pelo professor da disciplina, o Dr. Vicente Parreiras. Então, os alunos estavam cientes de tudo que ia acontecer no curso, as datas de entrega das atividades, quais seriam as atividades. Né? Bem, conforme os gráficos a seguir, em relação ao perfil dos participantes, né? Nós tivemos 3 alunos regulares do mestrado em estudos de linguagens, 5 alunos especiais de disciplina e nenhum aluno convidado pelo professor chegou até o final da disciplina. Desse total, 16 são do sexo feminino e 2 são do sexo masculino. A idade dos participantes variou entre 27 a 57 anos, tendo a faixa etária entre 20 e 29 anos, 2 alunos, entre 30 e 39, 9 alunos, entre 40 e 49 anos, 5 alunos, e entre 50 e 59 anos, 2 alunos. Né? Outro aspecto importante é que, em relação à experiência, né, ensino à distância, a maioria já fez um curso semipresencial, né? Em relação à dinâmica das aulas presenciais, elas foram baseadas, na verdade, as atividades, né, online elas foram baseadas nessas aulas presenciais de um professor do Cefet, o Dr. Heitor, e o professor Vicente, né, montou a dinâmica das aulas de acordo aí com a dinâmica do professor. A aula dele estava dividida em 4 momentos, né? Desde a distribuição de um texto para cada aluno até o final, na qual o aluno fazia uma síntese, né, do seu processo de aprendizagem e com isso, né, era um estímulo à prática reflexiva, que era o objetivo aí da disciplina. Os dados, né, das interações no Facebook foram categorizados de acordo com a categorização de Curtis and Lawson, né?
na qual ele faz uma categorização por gerenciamento da disciplina, interações sociais, interações reflexivas, análise e discussão dos dados, né? Eles se basearam no ciclo 1 e no ciclo 2, né? Que foi o tempo de vigência aí da disciplina. Bem, no final da disciplina, como que os dados foram coletados? No final da disciplina, os alunos tiveram que responder um questionário de autoavaliação e avaliação da disciplina, né? E os gráficos a seguir mostram, né, uma análise aí, do que foi analisado, do que foi pedido aí nesse questionário, né? O gráfico 5 ele mostra as discussões no Facebook da disciplina, onde que os alunos classificam essas interações, essas discussões como muito relevantes, né? A disciplina ela não contou com tutores, então tinha monitores. Cada ciclo havia um líder da disciplina e esse líder era responsável pelas discussões no Facebook. Tá? O professor também utilizou a Wikipedia da disciplina. Alguns alunos utilizaram essa ferramenta sem dificuldades, né? Outros tiveram dificuldade, mas eles também teve acesso aos documentos, né, aos textos pelo Google Drive, e a maioria acessou sem dificuldades. Tiveram atividades de gravação de videocast. No início eles tiveram dificuldade, mas com o caminhar da disciplina, né, não foi apenas uma atividade de videocast, e o trabalho colaborativo auxiliou aí os alunos a desenvolver essa atividade e a minimizarem as suas dúvidas, né? Os alunos, né, a partir do momento que eles eram divididos em grupos, as interações ocorriam em box, né? E isso contribuiu muito para o desempenho dos alunos e para o seu processo de aprendizagem. Eles acharam muito satisfatório. A interação dos alunos com o professor também foi muito satisfatória, claro, salientando que no segundo ciclo eles tiveram um problema, onde o professor ele se ausentou durante um período, e isso fez com que as dinâmicas aí do ambiente virtual ficassem mais lentas, né? Teve um momento aí de silêncio. Os alunos também reclamaram um pouco dos monitores, acharam que os monitores estavam um pouco ausentes em alguns momentos, mas mesmo assim eles conseguiram desenvolver as atividades, né? Leram a bibliografia pedida sem nenhum problema, né? Conseguiram elaborar também sem dificuldade as resenhas, pois afinal era um trabalho colaborativo na qual eles elaboravam, enviavam para o líder lia os textos, depois ele juntava os textos e enviava para o professor da disciplina, né? Então aqui a gente tem um gerenciamento das estratégias de ensino por meio de interação professor-aluno do ciclo 1 e do ciclo 2, conforme a planilha de categorização das interações, né? Uma comparação, né, do ciclo 1 e do ciclo 2, então é possível observar aqui nesse amarelo mais forte, né, que o ciclo 1 houve uma maior interação, né? Na verdade, o professor estava mais presente, os monitores, né, nas atividades, e o segundo ciclo que teve esse problema de ausência, né? Bem, em relação à conclusão aí da nossa pesquisa, né, é importante salientar que o professor disponibilizou alguns recursos de interação, né, e para que os alunos tivessem acesso fácil à bibliografia básica e complementar, pudessem interagir com os colegas e o professor e realizassem as atividades propostas nos prazos estabelecidos.
Então, assim, diante das ações de gerenciamentos adotadas pelo professor, observa-se que vem ao encontro dos preceitos da teoria da distância transacional de Moore, que diz que quanto maior o diálogo entre o professor e aluno, menor será a lacuna comunicacional e psicológica entre eles, aumentando assim a interação do aluno com o conteúdo e, consequentemente, maior será a sua autonomia no seu processo de aprendizagem, né? E nessa perspectiva, de acordo com a teoria transacional de Michael D. Moore, o aluno será quem determinará os seus objetivos no processo de aprendizagem e não o professor, além de ser o responsável pelas suas experiências de aprendizagem e pelas decisões de avaliação do conteúdo programático de sua aprendizagem. Bem, no que tange à teoria socio-interacionista, observou-se a relevância das interações dos alunos nessa disciplina com o meio, né? O ambiente virtual, os recursos disponibilizados e os demais colegas, onde assumiram uma postura ativa e interativa na construção do seu conhecimento, levando-se em conta o seu conteúdo pessoal histórico e o compartilhamento de informações através de interação social com os demais colegas e também com o professor ao longo dos 2 ciclos. Então, esse aprendizado colaborativo nos mostra a necessidade que temos, enquanto seres humanos, em compartilhar com o outro as nossas experiências e conhecimentos, onde a história individual de cada um é relevante ao longo da nossa maturação e ela se dá através da interação com os demais e também das relações estabelecidas com o meio. Então, esse referencial histórico-cultural importante no processo de construção do conhecimento do indivíduo a partir da troca com os demais e também consigo próprio, facilitando a absorção de conhecimentos, seu papel no processo de aprendizagem e